Olha só, a reforma tributária já chegou, ela já é uma realidade. E cada dia mais o governo tem penalizado os empresários com aumento de carga tributária. E aumento de carga tributária que tem chegado cada dia vez mais rápido. Antigamente, você tinha uma lei que ela normalmente projetava um impacto a partir do próximo período. Você tinha 10, 11 meses e uma previsão para começar a se preparar para isso. Agora, não mais. A reforma tributária ela vem vindo cada vez mais rápido. Em menos de 3 meses definiram que o lucro distribuído e os dividendos passariam a ser tributados, e em janeiro desse ano já aconteceu. Depois, em 27 de dezembro, eles sinalizaram que aumentariam o lucro presumido. Em janeiro já aconteceu. O tempo de preparo para esse tipo de cenário cada vez é mais curto. Fora todos os impactos de redução de benefícios de PIS e COFINS, N outros. O que eu quero trazer para você é que existe um setor que vai ser extremamente penalizado. E esse setor tem que estar extremamente preparado. E ele é um dos setores menos técnicos que eu já conheci. Nas mais de 300 empresas que eu já trabalhei, eu posso te garantir que menos de 5% delas têm uma visão de custo extremamente apurada. E quando o assunto é serviço, isso é muito pior. As empresas de serviço, por ter um valor fixo ali de pagar para o funcionário, uma saída de caixa muito constante, elas entendem que elas podem simplesmente pensar no cenário de custo, de operação, pelo dia a dia. Mas isso mudou completamente agora. E o impacto que a reforma tributária vai trazer é muito grande. E o que eu falo para todos os profissionais que atuam comigo, eu não vou te ensinar sobre a reforma tributária antes de eu ter certeza que você entende o cenário tributário atual. Porque você precisa pegar o preço de agora, entender a composição dele, para projetar o preço da reforma. E hoje eu quero trazer para vocês aqui o detalhamento mais assertivo que eu já fiz sobre custo de pessoas, para chegar exatamente no que é essa composição de custo de funcionário. Essa ideia de que o custo do funcionário é 30%, 40%, 50% a mais. Não. Eu vou te mostrar no detalhe todos os parâmetros que você deve conseguir considerar. Todos os parâmetros que você deve considerar, eu vou sinalizar aqui. E você vai avaliar todos esses parâmetros, entender eles e, a partir daí, saber exatamente qual o custo da sua operação. E sabendo o custo da sua operação, a gente vai começar a falar de custo líquido e depois a gente vai começar a falar de reforma tributária. Então, se você tem uma empresa de serviços ou você tem uma empresa de produto, onde mão de obra é muito relevante, e você quer saber exatamente qual o custo da mão de obra da sua operação, fica nesse vídeo, que eu vou te explicar no detalhe agora. Não é uma planilha bonita, não é um framework que você pode pedir para baixar, posso até disponibilizar, mas o importante aqui não é o framework, é o conhecimento. A gente tem 3 etapas para implementar qualquer tipo de processo automatizado e estruturado dentro de uma empresa. Ele começa de conhecimento, depois ele define processo, para depois padronizar. As pessoas acham que baixar uma planilha da internet é padronizar. Não é. Você primeiro precisa fazer uma estrutura de conhecimento, garantir que esse conhecimento existe, traduzir esse conhecimento em processos que vão alimentar essa fonte de dados para depois padronizar. Então se prepara para aprender de fato o que é custo de pessoas e depois pensar em reforma tributária e lá na frente a gente falar de processos, automatização e talvez, quem sabe, um framework bonito desses que esses consultores de internet vendem. Aqui é conhecimento raiz. Eu vou trazer para vocês agora, no detalhe, o custo de uma operação de pessoas. Vou simular um preço, vou simular todos os encargos que você deve considerar, como você deve calcular eles, e depois eu vou te mostrar o impacto disso na sua precificação. Fica aqui, entende esse contexto geral e depois você pensa em montar algum framework. Foca no detalhe. Eu primeiro vou mostrar o impacto, depois a gente volta no cálculo. Primeira coisa que a gente precisa entender é isso aqui. Se você tem uma mão de obra que você vai vender ela para terceiros, que essa mão de obra te custa em torno de R$8.000, se você considerar, e aqui eu vou citar alguns exemplos clássicos, se você considerar 10% do seu faturamento bruto investido em marketing, quem faz isso? CIMED, a Red Bull gasta 30%. Então assim, quanto mais você investe em marketing de forma inteligente, mais capacidade você tem de gerar resultado. Primeira coisa, marketing, o dinheiro para refazer a venda. Se você quer ter lucro e reinvestir no seu negócio e gerar caixa, estou considerando 20%. Se você tem despesas indiretas para manter uma sede, uma estrutura, 15%. E se você tem uma carga tributária, e eu vou falar aqui de lucro presumido na prestação de serviço, esse é meu cerne dessa discussão. Por quê? Porque custo de serviço no lucro presumido tem um impacto absurdo, e o que o governo cobra dos empresários já era um absurdo. Agora ficou pior ainda. Se você quer ter este tipo de carga tributária, está no lucro presumido, você quer pagar
seus 19,5% de carga tributária, quer pagar seus 15% de despesa indireta, quer pagar seus 20% de lucro e seus 10% de marketing, para fazer o faturamento suficiente para quitar uma pessoa de R$ 8.800, quase R$ 9.000, você precisa faturar 24 mil com essa pessoa. Nem menos, nem mais. Isso é o mínimo para equilibrar. Nem menos, nem mais não, né? Nem menos. Mais ok. Mas isso é o mínimo para equilibrar. Se você ainda tiver que disponibilizar para ela um sistema, uma estrutura de equipamentos, vou simular alguns cenários aqui, por exemplo, que eu sei, onde uma pessoa custa maior, a estrutura de equipamentos dele custa pelo menos R$ 8.000. Ou seja, o valor do serviço tem que ser R$ 25.000 para pagar uma pessoa de 9. Agora, essa pessoa de 9, ela recebe quanto na carteira? Aí que você vai precisar entender melhor. E aí, quando você for conversar com o seu cliente, isso aqui vai ser muito importante, por quê? Sobre esse valor, se ele for uma empresa de lucro real, você tem uma certa dedução, ou seja, você pode falar para ele, tudo que você me paga, você deduz praticamente 34% de tributos lá na ponta quando você tiver lucro. Então, o custo real é 16 mil, mas o seu faturamento tem que ser 25. Agora, Carlos, uma pessoa que me custa 8 mil, quanto que eu posso pagar para ela? Aí que vem o detalhe. É esse tipo de análise aqui que eu vejo poucas empresas fazendo. Vamos detalhar por etapas a folha de pagamento de uma pessoa? Eu considerei um cenário aqui, vou mudar um pouco. Vamos considerar um cenário que você vai pagar R$5.000 para uma pessoa. Esses R$5.000 você vai considerar férias. Pensa o seguinte, se você for uma empresa de serviço de fato e você tem que dar férias para os seus funcionários, você vai ter que colocar outra pessoa no lugar. Pode ser que você tenha uma estrutura grande o suficiente para que você faça rodízio. Mas uma dessas pessoas do rodízio está ali única e exclusivamente porque você vai ter que dar férias para as outras pessoas. Então, se você tem 12 pessoas no ano, na empresa e cada uma dessas vai tirar férias em um mês do ano, você vai ter que ter 13 para que você consiga fazer o rodízio. Então, você tem que cobrar numa empresa de serviço não só 1/3 de férias. Você tem que colocar na precificação 1/12 das férias. Porque assim você tem para pagar a pessoa que vai trabalhar durante esse período. Então, você tem aqui praticamente um salário de R$5.000. Você tem férias, que você precisa arcar colocando uma outra pessoa no lugar. E eu nem coloquei 1/3 de férias sobre a pessoa que vai suprir essas férias, que seria importante, tá? Mas não estou colocando por enquanto, não. Você paga 1/3 de férias meio que 2 vezes. Então você tem aqui, nas férias, quando ela tirar férias, você vai ter que colocar alguém no lugar. Então o que eu fiz? Peguei o salário da pessoa, até vou colocar aqui para ficar mais fácil, dividi por 12 meses, prazo padrão de férias, e multipliquei pelo salário. Então você vai pagar R$400 de... Sobre esses R$400, você vai ter que pagar 1/3. Esse 1/3 é o quê? Basicamente, 1 inteiro dividido pelos 12 meses de férias, dividido por 3. Você vai chegar no 1/3 de férias. Encargo sobre férias, você vai pegar todos esses valores e vai multiplicar por quanto? Por 8% de FGTS. Estou colocando 29% de INSS aqui, considerando o cenário mais caro, mas depois a gente pode ir ajustando. Depois você vai considerar 1/3, você vai considerar o 13º, que também é extremamente relevante. E encargo sobre o 13º. O mesmo cenário, eu sempre estou multiplicando o valor do percentual do custo pelo percentual do tributo. É o jeito mais fácil da gente conseguir chegar. Seria o mesmo de eu pegar o valor absoluto e multiplicar pela soma dos tributos. Tá vendo? Bate no mesmo valor. Eu só faço assim porque é mais fácil. Inclusive essa coluna aqui eu vou tirá-la daqui porque isso aqui era testes que eu estava fazendo. Não vai atrapalhar em nada o nosso cenário. Entendi isso. Agora eu preciso entender uma questão que é aviso prévio. O que a gente faz para entender o aviso prévio? Eu pergunto quantas pessoas eu tenho de aviso, quanto que é meu turnover médio. Ou seja, as pessoas saem da empresa a cada quanto tempo? Vamos considerar um cenário aqui que eu conheço, 18 meses. A cada 18 meses, normalmente as pessoas são trocadas na empresa pela média de tempo. Quanto maior isso aqui, mais barato fica. Então, se você conseguir chegar a um turnover de 24 meses, por exemplo, na prova desse turnover é até um pouco mais alto, não, deve estar em 24 meses, eu acho. Você consegue ter um cenário seguinte, quantos % das pessoas você rescinde sem justa causa, sem aviso prévio, ou seja, você paga o aviso prévio. Colocaria aqui talvez 50% das pessoas. Então eu vou pegar um inteiro, ou seja, um salário, que é o aviso prévio, dividir por 24 meses, que é o tempo que a pessoa vai ficar na empresa, e vou multiplicar por 50%, que é 50% das pessoas. E aí depois eu vou colocar 1/3, 13º, férias, 1/3 de férias e FGTS sobre o aviso, para você conseguir chegar ao custo total do aviso. Depois aqui embaixo a gente vai falar um pouco mais sobre os encargos aqui. E aviso ele tem característica indenizatória, então não tem INSS, tá? Por isso que tá aqui. Aqui no aviso prévio trabalhado, qual que é a questão? A pessoa vai trabalhar os dias que ela vai ficar na empresa. Qual que é o custo que eu tenho? O custo que eu tenho são 7 dias que eu tenho que liberar ela mais cedo. Então eu pego 7 dias dos 30 que ela tem que trabalhar, ou seja, eu só vou calcular sobre
um percentual desses dias. Então, você vai liberar a pessoa sempre 7 dias antes. Então, você vai ter que pagar para ela o quê? Um percentual de 23% do custo do aviso prévio trabalhado. Você não vai ter essa pessoa lá. Então, você considera também esses 23%, 24% do valor do aviso prévio trabalhado. Você vai calcular 13º de férias, você vai calcular 13º, férias, um terço de férias e FGTS. Tudo aqui característica indenizatória. Aí você vem aqui, multa sobre o FGTS, sobre o aviso prévio indenizado e sobre o aviso prévio trabalhado. Mesmo cenário, você vai calcular os 40%, esses valores. Então você está fazendo uma média. 50% das pessoas estão trabalhadas, 50% estão indenizadas. Você faz uma média dessa multa e aí você vem algumas métricas legais. Por exemplo, hoje eu considero que pelo menos aqui, talvez eu tenha 12 faltas por ausência anuais na prova-estado. Dependendo do cenário, você tem muito mais. Então tem gente que puxa mais para cima, tem gente que puxa um pouco mais para baixo. Então eu estou colocando aqui que cada pessoa falta no máximo por doença uma vez por mês. Você tem licença paternidade, que é direito do funcionário. Isso aqui é uma média que a gente tira do próprio IBGE, tá? Então vão ter 5 dias em média em toda a história das pessoas dentro da empresa. Ausências legais, seja um benefício, seja alguma coisa, por exemplo, como eleição, que a pessoa fica como mesário. Então, estou colocando aqui 2 dias em média em 2 anos de vida da empresa. E depois, ausência por acidente de trabalho, depende do cenário. Aqui, por exemplo, eu vou colocar 0, porque, por exemplo, no caso da prova-estado, praticamente não tem. Eu já estou colocando aqui a ausência por doença. Depois eu tenho os benefícios. Alimentação, 22 dias por mês. Sobre esses dias eu pago R$30. Transporte, 22 dias no mês, em média. Sobre isso, R$20. Vou colocar aqui de alguns valores. Plano de saúde, em torno de R$300. Outros benefícios anuais. Eu vou colocar 50% do salário da pessoa para poder pagar em benefício para ela. Presente de aniversário, festa de final de ano e outros benefícios que você pode ir dando para o funcionário. Depois, você vai trazer o quê? Custo de reposição. Qual que é a questão do custo de reposição do funcionário? Tudo isso aqui são meses que ele vai estar afastado. Então, você vai ter que repor esse funcionário nesses dias aqui. Esse é o total de custo que você tem para repor ele nessa data. Esse é um tipo de custo que eu não gosto. O que eu gosto de colocar aqui? Eu gosto de colocar no custo de reposição do funcionário o seguinte cenário. Você vai pagar, em média, 40% num hunt para encontrar uma pessoa. E o salário dessa pessoa, por exemplo, é R$5.000. Vou pegar aqui de baixo mesmo, que está fácil. E aí, essa pessoa vai ficar na sua empresa por 24 meses. Ou seja, a cada 24 meses, ou melhor, você vai ter que pagar 40% do salário a cada 24 meses. Então, você tem um custo aqui ainda de R$83. Você pega os R$83, coloca como custo direto aqui na folha de pagamento. Estou montando ao vivo não, né? Durante a gravação aqui para ficar mais claro para vocês. Depois eu tenho o quê? Aqui na multa do FGTS, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar 40% de multa. Na realidade, vamos considerar 50% porque é o que a empresa paga. 50% de multa em 50% dos casos. Ou seja, eu mando embora 50% dos casos das pessoas na empresa. Quanto que isso vai me dar? Se eu pego 50% dos casos, 50% das pessoas, e multiplico todas as verbas que eu tenho na operação, seja salário, férias, 13º e um terço de férias, tudo isso vai gerar base para o FGTS. E eu multiplico isso pelo quê? Pela minha alíquota do FGTS, porque isso é minha base e depois vou multiplicar por 8%. E aqui eu posso pegar o valor direto, só para ficar mais fácil. R$190. O FGTS, já que é 4%, eu só vou multiplicar sobre o salário. E o FGTS é a mesma coisa. Como eu subi o salário para 5.000, vai ficar um pouco mais pesado. Lembrando que eu coloquei aqui vários benefícios também. Então, a soma de todos os reflexos que eu tenho, sem considerar hora extra nem nada, me dão R$5.000. Ou seja, uma pessoa que eu decido pagar para ela R$5.000, ela me custa realmente 10 mil. Então, quando as pessoas falam que falar que uma pessoa custa o dobro é besteira, não é. É a realidade. Quando você pega isso e coloca aqui na sua base de cálculo, e calcula que você vai ter 10% de marketing, 20% de lucro e reinvestimento, 15% de despesas indiretas para pagar sede, estrutura e toda a estrutura. Alguém vai ter que rodar isso aqui, né? Mais 19% de tributos, eu chego a 28 mil. Ou seja, para pagar R$5.000 para uma pessoa, eu tenho que cobrar 28 mil do cliente. Os impostos estão caros, não estão. Então é o seguinte, o custo parece alto, mas o custo tributário real, se a gente considerar, é o quê? 9% vezes 32, que é a presunção. 0,65 que não tem crédito de PIS.
3% de COFINS, também não tem crédito. 25%, que é a alíquota máxima ali do imposto de renda, vezes 32% de presunção, mais 5% de ISS, que não tem benefício. A soma disso aqui dá exatamente 19,53, que é o que eu coloquei aqui. Então, se você pega o faturamento, 28 mil, aplica o tributo, que não tem nenhum benefício nem crédito sobre isso, 28 mil, me sobram 23 mil reais, receita líquida. Se eu pego desses 23 mil e tiro o salário da pessoa, 5 mil, os benefícios dela, que estão aqui, citados aqui em cima, provisão de 13º, todas as provisões que a gente considerou, 13º e férias, as outras provisões, que não é um valor tão alto, mas a gente considera, parecia muita coisa, mas acaba dando 300 reais. O INSS e o FGTS completo, quando eu somo tudo isso, 10.249,16. 10.249,16. Isso tem que fechar no centavo. Não tem margem para erro aqui. Resultado bruto, 13 mil reais. Vou tirar 10% de marketing, que era um marketing mais agressivo. Vou tirar 15% de despesas indiretas. Meu resultado líquido, 5.779. Reinvestimento, 10%. Geração de riqueza, que tem que gerar algum lucro para a empresa, né? Ali é reinvestimento e caixa. Qual é meu lucro de fato que eu tenho na minha operação? Na realidade, isso aqui é mais. Meu lucro de fato é 20%. 20% de todo esse gasto. Então, o governo vai lá e precifica o seu imposto, falando que você tem 32% de média de lucro mensal. Para você poder ter essa última linha aqui embaixo com 32%, dá uma olhada no tamanho que deveria ser o impacto. Eu vou colocar 32% de lucro aqui. Para chegar no lucro que o governo fala, considerando reinvestimento e caixa, eu teria que vender o custo de uma pessoa que ganha 5 mil reais e me custa 10, eu teria que vender ela por 43 mil. Ah, Carlos, mas esmaga a sua despesa indireta. Posso esmagar. 10% de despesa indireta, bem barato mesmo. Mas eu tenho que manter os 32% que o governo está falando que eu tenho. Eu ainda teria que vender esse serviço por 35 mil reais. E é difícil explicar isso para o trabalhador. Por isso que o empresário ele precisa entender isso na ponta do lápis para que ele não se engane e não tenha prejuízo. Fora que, isso aqui é um cenário que eu estou mostrando para vocês agora. Agora vamos entender o impacto com a nova tributação sobre lucro presumido? E depois a gente traz um vídeo mais detalhado disso, porque esse daqui já está ficando muito longo. Vamos multiplicar mais 10% aqui, ou seja, quanto vai ficar minha carga tributária agora? 20,6. Qual que é o cenário da minha tributação? Eu vou para 37 mil. Se o empresário manter aqui 19,5, ele vai ter um prejuízo significativo. O que a gente precisa entender aqui? Não é fácil fazer o cálculo tributário da folha de pagamento das pessoas no Brasil, mas precisa ser feito e no detalhe, senão você vai ter prejuízo. Esse vídeo era mais técnico, mais estruturado. Vou finalizar ele por aqui. A gente volta depois com mais informações, mais detalhes para vocês poderem cada vez mais se antenarem e conseguir gerar um resultado cada vez mais efetivo na empresa de vocês. Só não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, marcar o sininho, curtir a gente nas redes sociais e se na sua empresa isso aqui foi importante, faz o seguinte, entre em contato com a gente. Entre em contato com a gente para a gente poder fazer uma planilha, um processo e levar esse conhecimento para dentro do seu negócio. Eu fico por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.